Saúde, meus colegas! Quando a gente fala de tecnologia, uma das coisas muito importantes é a gente tangibilizar o resultado dessa tecnologia. Porque senão vira uma hype, né? Uma febre, o que pode acabar prejudicando a adoção dessas tecnologias. Então, enquanto empreendedores, sempre que a gente avalia tecnologia, a gente tem que sempre medir esse resultado. Como tangibilizar tecnologias? Um outro ponto muito importante é tecnologia geralmente começa com custo alto, é cara. A gente precisa dar acesso à tecnologia. Quando a gente fala de transformação digital, interoperabilidade na saúde, quanto mais gente usando, mais dados a gente vai ter, mais o ecossistema, o setor se beneficia da tecnologia. Mas se essa tecnologia ela é muito cara e as pessoas não conseguem adquiri-las, elas não vão usar. E nós teremos silos. Algumas empresas usam, outras não, e aí o setor de saúde sofre com isso. Para a gente juntar esses dois temas, eu estou tendo a honra de receber aqui o Walter Lima, que tem uma longa história aí na tecnologia. Ele é CEO da CTC, que tem mais de 1.200 funcionários, colaboradores, atende grandes hospitais como o Hospital HCor, Moinhos de Vento, e a gente vai tangibilizar esses dois pontos aqui. Como que a gente pode medir eficiência de tecnologia, Walter, e como a gente pode democratizar, gerar acesso, aproveitando essa sua bagagem, essa sua experiência. Mas já dei um pouquinho aqui de spoiler, conta um pouquinho da sua história, por favor, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, fui muito honrado de estar aqui com você hoje, Luiz. Bem, o meu background, né? Eu gosto de falar assim, eu sou casado há 32 anos, tenho 2 filhos, gosto de correr, sou maratonista, gosto muito de viajar e gosto de tomar um pouquinho de vinho com os meus amigos também. Eu sou formado em administração e análise de sistemas, sou pós-graduado pela Fundação Dom Cabral e também fiz o programa Business Program da Universidade de Stanford. E estou em tecnologia há 40 anos. Desses 40 anos, 10 deles trabalhando em multinacionais, em empresas brasileiras grandes, e nos últimos 30 como um empreendedor, quando eu e meu sócio fundamos a CTC. Sensacional. E quando você vê a CTC, ela atende vários segmentos e nos últimos anos vocês têm se posicionado mais para o setor de saúde. Exato. Quando a gente pega esse tema, o Walter, de como que a gente mede ROI de tecnologia, como que a gente... eu também sou empreendedor e quando eu vou... A gente tem a SD Conecta, que é um aplicativo onde os médicos se encontram para discutirem casos. São 26 mil médicos discutindo casos. E a gente vende B2B, porque o médico não paga. Quem paga é a indústria farmacêutica. Então, eu só vou vender, Walter, se eu conseguir comprovar o retorno que eu vou dar para esse meu cliente. Né? É verdade. Tecnologia é sempre assim. E a gente tem que tomar cuidado para não cair numa hype e achar que aquilo é moda. Né? Quem gosta de hype é o marketing. Exato. E tem que ter, e tem que fazer marketing. Mas a tecnologia ela precisa ser tangibilizada, a gente precisa preocupar nisso. Como que você vê esse ponto? Muito bom. Essa pergunta é muito ampla, né? Mas eu entendo, primeiramente, a gente tem que pontuar que o momento da saúde é um momento complexo. Né? Você sabe melhor do que eu como a gente tem vivido, principalmente aqui no Brasil, mas a gente entende, como gente de tecnologia, que a solução para esse momento parte da adoção de tecnologia. É isso que a gente entende. Eu acho que a questão de tangibilizar a tecnologia passa por questões mais complexas. Vou te dar um exemplo aqui. Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. Eu li um artigo recentemente no Valor Econômico em que se você hoje imaginar o quanto já foi feito investimento em tecnologia de inteligência artificial e o quanto de receita essa tecnologia deve trazer, esse gap, Lourenço, está em torno de 600 bilhões de dólares. Então é preciso criar muita tecnologia, muita solução para pagar essa conta. E trazendo para o nosso mundo atual, tangibilizar a tecnologia na prática é você prover soluções que estejam do tamanho do teu cliente.
Eu vejo muita gente oferecendo soluções muito amplas para clientes que precisam de soluções mais simples, soluções que realmente naquele momento agreguem algum valor para ele. Então, o ROI vem a partir dessa análise. Eu entendo que, principalmente na área de saúde, a gente tem hoje uma cauda bem longa. Você tem hoje, por exemplo, no Brasil, 7.300 hospitais, mais ou menos. Mas desses, 150, na minha conta aqui, tem acesso a uma tecnologia de altíssima ponta. O restante ainda passa por um momento de transformação digital muito diferenciado. Eu costumo dizer que o mato ainda é muito alto para algumas dessas empresas, desses hospitais. E como você chega até eles e oferece tecnologia de ponta, se o cliente ainda, se o hospital ainda precisa de uma jornada na sua transformação digital. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que se discutir no ROI é em que momento esse seu cliente está, no caso da saúde, né? Em que momento esse hospital está, essa Santa Casa está, aonde ela pode chegar, onde ela quer chegar e qual a tecnologia cabível nesse momento para esse cliente. Sensacional a forma como você coloca, e eu estou lembrando aqui, recentemente eu fiz, o ASD Connect fez uma capacitação de letramento digital para executivos da indústria farmacêutica. E são vários pilares que você avalia no letramento digital. E o que você acaba de dizer é, para você vender, a pessoa também precisa saber comprar. Exato. Né? Porque se a pessoa, se o seu comprador, se o seu cliente, ele não sabe para onde que ele vai, onde que ele quer chegar, ele não vai saber demandar do potencial fornecedor dele de tecnologia. E talvez ele pode comprar um elefante branco. Perfeito. Que não vai ser usado. E na hora que ele colocar um elefante branco, ele vai desperdiçar recursos. Na saúde, isso é sério, porque o cobertor é curto. A gente não tem sobras, né? Então, até que ponto, nas suas conversas, nas suas prospecções, você encontra esse baixo letramento a ponto das pessoas não fazerem nem ideia do que, para onde eles querem ir, no setor de saúde? Então, hoje no setor de saúde, a CTC atende uns 70 hospitais, com várias soluções diferenciadas. Muitas vezes o que eu encontro, eu passei por essa experiência, eu sou um outlier da saúde, né? Eu não sou um profundo conhecedor da saúde ainda, mas eu me lembro de um caso, se você me permite contar, em que a gente estava oferecendo uma solução para um hospital, para uma Santa Casa, referente à jornada do paciente. E aí eu recebi um feedback assim, meu amigo, por que você quer controlar a fila dos meus clientes, dos meus pacientes, se nem o médico eu tenho lá do outro lado para fazer o atendimento? Isso para mim foi um choque, porque eu estava olhando tecnologia como um tecnocrata. Eu estava entendendo que tecnologia servia para resolver qualquer problema ali naquele momento. E com o tempo, eu comecei a descobrir que o melhor momento de se oferecer tecnologia é quando você entende a situação desse seu cliente, você entende aonde ele está nessa jornada, que eu chamo de jornada digital, e para onde ele quer ir. E aí você citou um caso muito interessante. Eu já encontrei em alguns casos hospitais que fizeram investimento em hardware e software e que na prática eles não vão usar, porque eles ainda não têm um grau de maturidade suficiente para você oferecer uma solução daquela. E muitas vezes, talvez por ser um bom vendedor ou por deslumbrar uma solução no futuro, acaba se fazendo um investimento cujo ROI muitas vezes nunca chega. Então, eu acho que a solução para isso, eu como um service provider, né, eu como um solucionador de problemas na área de saúde, o meu dever é chegar para esse cliente, entender o momento dele e falar, olha, você vai chegar daqui até lá, mas primeiro a gente vai passar por aqui, por aqui, por aqui. Muitas vezes isso traz uma solução muito bacana, traz uma evolução tecnológica muito rápida para esse cliente, né? E outras vezes o cliente não, o cliente quer realmente algo muito maior do que ele pode ter, e nesse caso é uma decisão dele, não é minha. Mas quando você faz essa comparação com outros setores, outros segmentos, outras indústrias, você sente um certo atraso ou imaturidade nos líderes, nos gestores desses hospitais, desses líderes da saúde, em saber o que querem em relação à tecnologia? Muito boa essa pergunta. Olha, pós-Covid, o mercado de saúde se abriu muito, né? Hoje o que eu tenho visto
é uma mudança de visão da gestão de empresas e hospitais na área de saúde, né? Você tem percebido muita gente de mercado assumindo posições estratégicas nesses hospitais e nesses clientes. E isso vai mudando a visão estratégica da empresa. Então, eu tenho visto uma aceleração nessa visão de que tecnologia vai trazer o futuro, mas é preciso um planejamento para que isso aconteça. Acho que isso tem melhorado muito, muito. O mercado tem passado por uma consolidação também, né, de hospitais e assim a gente tem hoje um mercado bastante complexo, né, onde a farma olha para o cliente final, para o paciente, querendo entender melhor. O varejo farma começa a oferecer serviços laboratoriais. Então, todo mundo se mexendo num modelo em que vários stakeholders aí estão buscando vantagens competitivas. E isso tudo traz uma maturidade maior para esse mercado e, consequentemente, uma visão estratégica tecnológica melhor. E se a gente sabe comprar a tecnologia certa para o serviço que eu estou, provavelmente eu vou saber quais os resultados eu quero obter com aquela tecnologia. E se eu compro a tecnologia certa e aponto os KPIs, né, os resultados que eu quero, provavelmente é o caminho mais certo para eu medir o resultado da tecnologia. Então, aqui a gente já está respondendo a primeira pergunta. Para eu medir e ter o meu ROI, eu tenho que saber o que eu quero e aonde que eu vou chegar. Quando eu sei o que eu quero, onde que eu vou chegar, eu vou saber estabelecer os meus milestones, os meus marcos. E uma vez que eu cheguei ou não cheguei, eu consigo medir ou não esse retorno sobre o investimento. Então, a nossa primeira pergunta está respondida. A outra pergunta é democratização, acesso, né, dessa tecnologia. Percebemos, a minha opinião, e eu quero saber a sua, Walter, que a barreira de entrada de produtos de tecnologia, ela reduziu significativamente nos últimos anos. Principalmente, a gente tem visto isso muito claramente com os motores de LLM, de inteligência artificial generativa. Uma vez que a barreira de entrada reduz, a gente tem mais fornecedores para determinados tipos de produtos. E isso traz para o mercado desafios também de saber escolher a melhor e ver a reputação, quem é aquele meu fornecedor, né? Como que você vê essa questão do acesso, da democratização e da redução da barreira de entrada? Esse é um tema que eu gosto muito de discutir, né? A gente está chamando de democratização aqui da tecnologia, né? Outras pessoas dão outros nomes para isso. Mas eu ouvi uma frase uma vez, num evento aqui, que me chamou a atenção, né? Uma pessoa de altíssimo gabarito na área de tecnologia, ele disse uma frase que me chamou a atenção. Ele disse assim que o futuro depende da tecnologia. O futuro já chegou, só que ele está mal distribuído. E essa é uma verdade, né? Você encontra nichos em que você vê a tecnologia agindo de uma forma estruturante, né? Disruptiva até. Mas quando você olha para o restante, você percebe que muitas dessas outras pessoas, outras empresas não têm acesso a essa mesma tecnologia. E quando você fala isso na saúde, como eu acabei de falar, é pior ainda. Porque eu já visitei hospitais no interior do Recife em que, Lourenço, não há tecnologia. Não há tecnologia. Então, como é que você fala disso? Então, democratizar a tecnologia ao mesmo tempo, disponibilizar a tecnologia de forma acessível, de forma financeiramente acessível, mas mais do que isso, também é promover a atualização tecnológica desse corpo que faz parte do decisório da tecnologia. Porque muitas vezes algumas empresas na área de saúde não tomam a decisão de adaptar uma tecnologia, de adotar uma tecnologia. Muitas vezes não é nem por causa de orçamento, mas é por desconhecimento do resultado que essa tecnologia vai trazer para o negócio. Então, eu acredito nesses dois pilares, tangibilizar a tecnologia, e esse, na tradução, o ROI dessa tecnologia, como você falou, ser eficiente no momento em que aquela empresa, aquele hospital está, e democratizar o conhecimento da tecnologia para que todos possam ter acesso a ela.
E aí, para democratizar, o pessoal precisa escutar o podcast Saúde Digital e tem o seu podcast também, né? Como que chama o seu podcast aí? A gente já É o PodTech da CTC que nós temos feito. O nosso pessoal de marketing tem construído essa visão, mas nós falamos muito no PodTech sobre soluções tecnológicas. A gente não está falando especificamente de produtos da CTC, mas a gente gostaria que fosse um canal em que as pessoas pudessem estar discutindo sobre saúde, né? Nós já tivemos lá o PROAD falando lá, nós tivemos muita gente falando de interoperabilidade, que é um assunto bem complexo, e temos tentado trazer um pouco dessa discussão no sentido de democratizar aí essas novas camadas de conhecimento. Exato. Né? Walter, muitos dos decisores que buscam contratar o seu serviço devem ser médicos, certo? A saúde ela ainda tem uma camada decisória ainda muito centrada na figura do médico. E a gente percebe o médico dentro da SD Conecta, nós temos 26 mil médicos e a gente itera, a gente faz muitas enquetes, perguntas para esses médicos. E a faculdade não ensina para esse médico essas novas camadas de conhecimento. Hoje a gente tem voltado muito para potencializar e capacitar o médico a partir de 5 pilares: gestão, negócios, vendas, marketing e tecnologia. São esses tipos de conhecimento, né, conhecimentos relativos ao negócio, permitem ao médico tomar melhores decisões. E essas decisões, enquanto gestor líder da saúde, fatalmente vai melhorar desfecho, vai melhorar a experiência do usuário, fatalmente vai trazer mais rentabilidade para o seu negócio. E a gente tem essa posição do médico de ter que sair dessa zona de conforto, onde já foi suficiente ele ser um líder que entendia apenas do técnico, né? Geralmente o melhor médico lá da Santa Casa tal, vira diretor, vira presidente e passa a comprar e a decidir qual tecnologia a Santa Casa vai absorver. Mas esse médico e todos os outros das gerações atuais e futuras precisam entender dessas competências para entregar uma medicina, uma saúde de qualidade, de excelência. Como que você vê essas características, essas habilidades, gestão, marketing, vendas, finanças, tecnologia, nos líderes da saúde? Muito bom. O primeiro ponto que eu acho importante ressaltar é que a tecnologia nunca vai substituir o papel do médico, né? Eu acho que quem acredita nisso está indo por uma via totalmente errada. Eu acho que a tecnologia vai apoiar a decisão médica. E você percebe que nesses 5 pilares que você citou, muito tem a ver com burocratização do modelo, né? Então, o médico na clínica, o médico que tem que atender, né, um paciente após o outro, ele tem gasto muito tempo, né, com essa burocracia. Eu acredito que o médico vai usar a tecnologia para, de alguma forma, automatizar parte desses 5 pilares que você disse, a ponto de torná-lo mais acessível a o que ele tem que fazer, que é fazer o atendimento ao paciente. Ele tem que fazer o atendimento humanizado ao paciente. Eu acredito nisso. Mas, hoje, olhando para o médico, eu vejo uma evolução nisso. Eu entendo, eu tenho conversado com muitos médicos, nós lançamos um produto recentemente que está focado para o médico, e eu tenho percebido que o médico tem olhado, de modo geral, para esses pilares, como você citou, né? Eu não tinha esses pilares em mente, mas assim, eu vou melhorar a performance do meu consultório, da minha burocracia, porque o que eu vou fazer mais agora é atender meu paciente. Perfeito. Concordo em gênero, número, grau, que assim como nós, né, você, empreendedor há anos, você sabe no que você é muito bom e você sabe as decisões que você tem que tomar para trazer pessoas ou contratar softwares ou tecnologia para te apoiar naquilo, para potencializar no que você é bom, né? Esse julgamento ele precisa passar na cabeça do médico, porque com certeza a fortaleza dele está no atendimento ao paciente, a fortaleza dele está em olhar no olho do paciente, em pegar na mão, no ato de cuidar. E já existem
possibilidades, e muitas, para que ele retire atritos, melhore processos nesse ato. E eu concordo com você também que a única maneira de fazer isso é com tecnologia. Eu sou taxativo. Não tem outra maneira de você retirar atritos, melhorar processos nos dias de hoje de tecnologia. Sempre falo que as boas tecnologias, as que prosperam, elas retiram atritos e melhoram processos. Agora, se o médico, o líder, não está entendendo quais são essas boas tecnologias, ele está perdendo tempo e deixando de otimizar o que ele é bom, o que ele é forte, né? E com isso todos perdem. Então, esta maturidade do médico em perceber esses 5 pilares, em capacitar nesses 5 pilares, eu acredito também que vai ser cada vez mais comum e frequente, muito pela competitividade do mercado. É um mercado que está mais competitivo, o setor de saúde está cada vez mais apertado, os convênios cada vez mais arrochando os pagamentos, os hospitais cada vez mais também contra a parede dessas fontes pagadoras. Então, todo esse movimento econômico de arroxo financeiro e aumento da competitividade gera impacto nestes líderes por essas novas camadas de conhecimento. E nisso, o mercado tende a amadurecer, né? E tende a tomar melhores decisões. Você quer citar algum exemplo de produto, de ação que a CTC faz para retirar atritos e melhorar o processo? Eu vou te dar um exemplo aqui. Você estava comentando aqui, eu lembrei de falar para você sobre isso e para quem está nos ouvindo. Você, como médico, você conhece o ambiente tenso que é um centro cirúrgico. Sim. Né? Naquele momento, você está ali com a sua equipe cirúrgica, fazendo uma cirurgia eletiva ou não, não importa. E qual é o procedimento dentro de um centro cirúrgico? Ou antes ou após a cirurgia, tem lá o médico, anestesista e todo mundo fazendo uma série de relatórios, apontando uma série de coisas que foram feitas na cirurgia, uso de medicamentos, uso de qualquer outro insumo dentro do centro cirúrgico, porque isso é importante para o hospital, é importante depois para questões econômicas e burocráticas desse centro cirúrgico. Ora, nós desenvolvemos um sistema que nós chamamos de LIA, que hoje ele é baseado em inteligência artificial, ele fica dentro do centro cirúrgico. E ele fica ouvindo tudo o que acontece na cirurgia, no momento da cirurgia. E o médico, um pouco treinado nisso, vai dizendo todo o que ele está fazendo, o que ele está usando. E no final da cirurgia, todo esse relatório, toda essa burocracia está pronto. Não é preciso mais você parar o centro cirúrgico, parar a sua equipe médica, para ficar listando e fazendo aqueles relatórios insondáveis, inacabáveis, que você acha que você conhece também. Eu conversei com médicos que, na verdade, no final do dia, tinham que perder 2 ou 3 horas refazendo esses relatórios depois de um dia dentro de um centro cirúrgico. Só que a primeira cirurgia que foi feita às 7 da manhã, né, e a última que foi feita às 6 da tarde, como é que ele vai lembrar? Como é que ele vai fazer tudo isso? Então, esse é um exemplo rápido de uso da tecnologia que a CTC tem provido hoje para desburocratizar esse modelo, para tornar mais ágil o atendimento do médico e livrá-lo de tudo isso um pouco. Mas isso sempre olhando para a tecnologia como algo apoiador ao médico, né? E nunca substituindo o médico. Eu gosto de falar uma visão, é assim, como eu falei que a boa tecnologia retira atritos e melhora processos. Se você, enquanto profissional, for um atrito ou estiver atrapalhando o processo, é melhor que você seja substituído mesmo. Por quê? Porque é isso, não tem como, é a economia, é a força da economia, a gente precisa gerar valor, gerar riqueza para a humanidade, precisa baratear a tecnologia. Vou voltar no seu exemplo. Frequentei muitos blocos cirúrgicos e sei exatamente o que você está falando. E aí, o que o médico costuma fazer? Preenche 3 palavras, Exato. 4 palavras. Gastei isso. Ou coloca que gastou mais ou que gastou menos. Isso gera um custo, isso gera glosa para o hospital, isso gera a baixa de dados para a gente trabalhar
para melhorar a saúde. Então, a postura de um médico, a postura de um líder que está à frente de um bloco cirúrgico deixa eu testar essa ferramenta. Exatamente. Porque no momento em que eu estou usando essa ferramenta, eu estou coletando mais dados, eu estou reduzindo a minha quantidade de glosas, eu estou evitando esquecimentos, sem contar com as coisas que ainda estão por vir, que são a sugestão de ações, né? Sugestão de conduta. Eu dei 2 pontos aqui e depois eu tinha que passar o tal produto. Doutor, você esqueceu, tá lá no monitor. Faltou passar tal produto. Ele, opa, deixa eu passar o produto aqui. É isso que é a tecnologia, que retira atritos e melhora o processo. E eu não tenho nenhum medo de falar que não é só o médico, qualquer profissional que estiver fechado e que for aquele que está gerando um atrito ou impedindo processos, esse profissional ele tem que ser substituído ou realocado. Eu também não quero ser um ditador de que tem que... Não, então realoca. Mas a economia precisa girar, a saúde precisa trazer sustentabilidade. E quando a gente compara a saúde com outros setores, como, por exemplo, finanças, como as fintechs, o sistema financeiro brasileiro, a gente está muito, mas é muito atrás. Então, bela solução essa sua, e tem mais que adotar mesmo soluções como estas. A gente tem o Lia, que é o nosso assistente, né, para atendimento médico. Ele está sendo usado no centro cirúrgico, está sendo usado no pronto-atendimento. E é uma coisa muito... Você falou de glosa, né, um termo complexo isso, mas muitas vezes consultas no pronto-atendimento são glosadas por insuficiência de dados. Porque naquela correria, o médico não é capaz de anotar tudo o que ele tem que anotar e transformar isso num prontuário que seja realmente factível de ser aprovado numa consulta médica, né? O Lia, ele, na verdade, traz um checklist para o médico, real time, dizendo assim, olha, você esqueceu de pôr isso, você esqueceu de falar aquilo, e aí quando o prontuário está resolvido, é impossível ser glosado aquele atendimento. Ou até é importante, um fato importante também, Luiz, que tem um histórico, né? Muitas vezes um diagnóstico ou uma consulta mal redigida num prontuário, num problema qualquer, você volta naquela informação e você não tem a informação, porque ela foi mal feita, né? E hoje a gente garante que isso esteja melhor feito. Mas, enfim, é como você falou, é uma tecnologia que não quer trazer atrito, mas eficiência para o corpo médico. E todo mundo ganha, né? Exatamente, e todo mundo ganha. Exatamente. Quando você tem esse suporte à decisão clínica, você está melhorando, evitando iatrogenias para o paciente, você está melhorando o desfecho porque você tem mais dados, você tem mais números, você está monitorando o que acontece no bloco cirúrgico. Todos ganham. E é essa mentalidade que a gente precisa ter de adoção das tecnologias, e é claro que testes, comprovar a qualidade desses dados, a segurança desses dados, e tudo que os investimentos necessários. Mas o que a gente não pode ter como muleta é falar, porque como a gente está na saúde, a saúde é muito perigosa, são dados sensíveis, eu não vou implementar isso aqui. Não, isso é uma muleta. Você tem que implementar da forma correta, da forma segura, porque é possível, a tecnologia já está disponível. Um desses exemplos que você trabalha deve ser interoperabilidade, né? Eu posso supor a dificuldade que é interoperabilizar contas, dados de hospitais. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A interoperabilização, a interoperar, né, é algo complexo realmente, porque você tem vários sistemas legados que tem que trocar informação entre eles. Essas informações têm que ser anonimizadas, de fato, por causa da segurança. E muitas vezes você tem hospitais com um certo nível de tecnologia mais maduro, mas que não conseguem transformar dados em informação. Porque os dados estão por toda parte, mas como você consolida esses dados, como é que você transforma esses dados numa análise em informação? A CTC tem uma solução de interoperabilidade que tem sido usado pelo HCOR, o Moinhos de Vento também tem usado, tem outros hospitais usando nesse momento, e que, na verdade, é uma solução brasileira, porque nós temos bastante concorrentes que não são daqui, globalizados, mas que tem trazido um alto grau de facilitação
para que essas informações possam tramitar dentro dos hospitais e transformar esses dados em informações que acabam sendo decisivas para a tomada de decisão dentro do hospital. Então, a interoperabilidade é um assunto que já está há muito tempo em voga, está muito associado a de quem é a informação, né? Hoje a gente discute muito isso, se a informação é do paciente, numa visão de Open Health, ou se ela realmente pertence àquela empresa que fez a sua análise, que fez o seu atendimento, ou aquele hospital em que você foi internado. Isso é um assunto muito complexo hoje ainda. Mas interoperar dados é a solução no futuro para você ter um Open Health. E hoje a CTC tem feito isso com bastante eficiência. Obrigado pelo nosso papo, sensacional aprender aqui com a sua experiência, com a sua vasta jornada aí no setor de tecnologia e no setor de saúde. Quero agradecer e desejar sucesso aí na sua jornada. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fiquei muito feliz. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Então, aprendeu aqui que tecnologia tem que ser medida, tecnologia tem que chegar na ponta para todo mundo usar, porque senão não adianta, né? E quanto mais tecnologias boas, nós teremos mais dados, nós vamos retirar atritos, melhorar processos e os desfechos na saúde serão melhores. A experiência do paciente é melhor e mais riqueza no setor de saúde a gente tem. A tecnologia tem essa capacidade de gerar riqueza, de evitar desperdício, trazer sustentabilidade. Então, por isso que precisamos ter uma mente aberta, né? Uma cabeça aberta para estudar essas tecnologias, adaptá-las, testá-las e implementá-las. Eu acho que você aprendeu um pouco disso aqui hoje. Obrigado pela sua audiência, manda seu feedback para mim, @Lorenzo Tomé, também estou no LinkedIn, lembrando que a gente está no YouTube, você pode ir lá, dar like, assinar o canal e no Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Obrigado e até a semana que vem.